Irmãos e irmãs, estamos acompanhando o Evangelho. Domingo passado nós vimos que Jesus vai até João Batista e pede para ser batizado por ele. Lembra? João Batista, no primeiro momento, ele achou estranho o pedido, dizendo: eu é que devo ser batizado por você, e tu vens a mim, Mas, naquela ocasião, hoje o Evangelho de hoje lembra, enquanto João batizava Jesus, o que aconteceu? Uma pomba desceu, o Espírito Santo em forma de pomba desceu, permaneceu sobre Jesus, João viu, e do alto uma voz, a voz do Pai, que dizia o quê? Este é meu filho. A voz de Deus dizendo, confirmando que aquele que estava sendo batizado por João Batista é o Filho de Deus. E hoje no Evangelho, veja, João continua, no Evangelho começa dizendo que João viu Jesus se aproximar dele. Então agora nesse momento João já sabe quem é Jesus, Ele foi batizado há uma semana atrás. Ele viu sinais, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, viu e ouviu a voz do Pai, de Deus, dizendo que aquele que João estava batizando é o Filho de Deus, e dá testemunho. Hoje diz que João viu Jesus se aproximar dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então agora João apresenta Jesus, aquele a quem ele batizou, dizendo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós lembramos toda a profecia, todo o ministério de João Batista. Ele anunciou a vinda durante toda a sua vida. João não fez outra coisa a não ser preparar os caminhos para a vinda do Messias. Ele dizia, eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim é muito maior do que eu. Não sou nem digno de desamarrar a sandália. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. E de fato, isso mesmo aconteceu. E agora ele dá testemunho. Se no primeiro domingo passado é a voz de Deus que diz que aquele que está sendo batizado por João Batista, escolhido por Deus também para preparar a vinda do Messias, dá testemunho de Jesus. Agora é João Batista quem diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continua, João dá testemunho dizendo: vi o Espírito Santo descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza no Espírito. Eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Então Jesus é aquele que dá testemunho. Inspirado nesse exemplo de João Batista, que apresenta Jesus como Cordeiro, nós também somos impelidos, nós que somos uma igreja, nós somos chamados a ser as testemunhas de Jesus. Então, da mesma forma, nós hoje somos convidados a apresentar Jesus à humanidade. Quantos corações fechados que nós temos hoje no mundo, Quantas pessoas que não acreditam mais em Deus, as novas gerações que estão chegando, é preocupante, Talvez já vem de famílias onde o pai e a mãe não teve uma experiência de Deus na vida, e quando a gente não tem experiência de Deus na vida, é difícil passar. Então nós precisamos reapresentar à humanidade o Cordeiro de Deus, Jesus. Precisamos catequizar. Nós vivemos num mundo bastante descrente, os tempos não são tão bonitos, São muitas as pessoas que não creem mais, principalmente hoje,
no mundo da internet, onde cada um é dono da verdade, que questiona tudo e se apresenta como salvador, né? Funda sua religião aqui e ali, tanto faz ser católico como não, tanto faz ter igreja ou não, tanto faz acreditar ou não, vai dar tudo, né? Não é assim? E essa modinha, ela está difusa, e os mais jovens mergulham nesse mundo, navegam e acreditam nisso. Vive como se Deus não existisse. Se você entrar nos ambientes universitários, você vai sair de lá arrepiado, né? Que é o lugar mais acatólico do mundo, são as universidades. Porque ali também, infelizmente, se ensina a não acreditar em Deus. Pode crer. Você que é pai e mãe, tem um filho na faculdade, sabe o que eu estou falando. Não só na faculdade, mas também nos colégios, muitos colégios. Aliás, muitos colégios é proibido até fazer o sinal da cruz. Até símbolos religiosos estão tirando de escola, colégio, até de comércio, como se Deus estivesse atrapalhando. Esse é o mundo que nós vivemos. Vocês sabem do que o padre está falando, sabem muito bem do que eu estou falando. Será que Deus passou a incomodar as pessoas? Eu ficaria feliz de ter na minha casa ou no meu comércio uma imagem de Deus. Qual é o problema? Se fosse do capeta, daí tudo bem, eu ia mandar tirar, se fosse do capeta. Mas de Deus não, ele não me incomoda. A ausência dele sim me incomoda, mas a presença dele nunca me incomodou. Se a presença de Deus, um símbolo de Deus, te incomoda, é porque você... O mal deveria me incomodar, o mal, mas o bem não. Estou certo ou estou errado? O padre está certo ou está errado? O mal deveria incomodar e a gente devia expulsar de casa e não deixar. Agora, pois nós vivemos no mundo e a modinha pega, né? E os mais jovens eles acreditam, né? Eles não filtram. Então João deu testemunho, e nós? Nós damos testemunho da nossa fé? Nunca esqueço que na igreja se diz assim: quem crer e for batizado será salvo, ponto. Mas tem uma frase que diz: quem não crer será o quê? Quem crer, quem for batizado e crer será salvo. E quem não crer será o quê? Aquele que não crer será o quê? Diga aí. Condenado. Você já pensou? E tem muita gente por aí, acha bonito, eu não acredito. Muito bem. Se você não acredita, olha, enquanto você vive, procure se converter, porque quem disse que quem não crê será condenado não foi o padre nem a igreja. Quem disse isso foi Cristo. Porque quem não crê nele. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que a gente fala que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo é não crer em Jesus. É um pecado, todos os pecados serão perdoados, mas quem não crer não será perdoado. Não será perdoado. Então está em jogo a salvação, a não ser que você não se preocupe com a vida eterna, porque geralmente quem não crê também não acredita em vida eterna, não acredita em ressurreição, não acredita que existe inferno, purgatório e céu, mas quem primeiro falou dessas verdades não fui eu, nem foi o Papa. Quem falou disso foi aquele que está atrás de mim, ali, esse ali, ó. Vocês conhecem ele? Foi ele que disse. Então, se ele disse, está dito, não é verdade? Quem somos nós para não acreditar em Deus? Isso é uma blasfêmia. Não acreditar em Deus é uma blasfêmia. E o mundo hoje tem muitos que acham bonito dizer que não tem fé, que não acreditam. Bom, vamos rezar para que se converta, porque senão o fim não é muito bom não, viu? Então que o evangelho de hoje, o testemunho de João Batista que viu e acreditou,
e deu testemunho: este é o Cordeiro de Deus, este é o Filho de Deus, é Ele quem liberta, não, eu não sou o Messias, é Ele, ide a Ele, vocês têm que procurar Ele, não a mim. Então João Batista é aquele que aponta para Cristo, não aponta para si, não sou eu o Salvador de vocês. Tem muitos hoje por aí que se apresentam como o Salvador da humanidade, né? E as pessoas acreditam no falso pastor, mas não acreditam no verdadeiro. Acreditam nas falsas igrejas fundadas pelas, né? E não acreditam na igreja que Jesus deixou. Está vendo que mundo estranho que nós vivemos? É que nem você tem água de poço artesiano, mas prefere beber a água do Tietê. É a mesma coisa? Água de poço artesiano, da fonte e do rio Tietê. Vocês conhecem o rio Tietê de São Paulo? É uma água boa, né? Maravilhosa. Pois é, tem muitas águas por aí. Qual que você está bebendo? Louvado seja nosso Senhor Jesus.